Bom dia, caro trader. Marcelo Torre da Iniciativa Tradeado compartilhando com vocês mais uma vídeo opinião do Ibov. Bora lá soltar a vinhetinha para ver o que tem hoje. Só lembrando que o conteúdo desse vídeo é educacional de forma alguma é um indicativo de investimento, ok? Aproveite, apoie essa iniciativa e deixe o seu like aqui embaixo. Também conto com você para compartilhar esse vídeo com seus amigos e, por que não, se inscrever no canal. Ok, vamos começar aqui. Índice de ganância e medo está em 35, ontem estava em 38. Vamos dar uma olhadinha lá embaixo no gráfico para ver como é que esse cara está aparecendo. Vamos ver aqui. Olha lá, ainda não invadiu a nossa praia, ou seja, ainda não foi lá no rompimento da linha. Está praticamente tocando a linha legal e do jeito que vai a abertura, que a gente vai ver dentro de alguns segundos, parece-me que hoje deve fazer esse movimento aqui. Tá? Então parece que o medinho vai frear por aí e deve começar a voltar, pelo menos assim espero eu, com base nos gráficos. Bora lá ver o que mais que nós temos hoje aqui. Temos aqui a agenda que está extremamente leve hoje. Vamos ver aqui, a gente teve o índice de preços do produtor aqui, que ficou dentro da expectativa, ok? Temos também aqui, teve uma fala do Banco Central da Alemanha às 5 horas da manhã e teve outra fala do Banco Central da Europa também. Teve também da Inglaterra e saiu o CBI. Vamos dar uma olhadinha o que é esse CBI aqui. Clicando aqui, vamos lá. O CBI é o Confederation of British Industry Trend Order, Ordem da Indústria. Pô, resumindo, em vez de colocar um nome fácil, pô, eles inventam, né? Ordem da Indústria, pronto. Ficou em 17, antes era -8, não tinha previsão nenhuma, então parece ser um número bom. Quando não tem referenciado está, certo? Agora, em 41 minutos, vai ter a presidente Lagarde do FED, do Banco Central Europeu, falando agora para nós, e aí vamos ver o que ele vai falar. Mas lá vão dizer que as coisas estão indo bem, que está tendo não sei o que está em recessão, mas dá para fazer não sei o que, porque não sei o que lá, porque não sei o que lá, blá, blá, blá. Então, vamos ver. O mais importante os 3 pontos aqui, ó. A nossa agenda morre às 9h30 e Zefini. A gente tem aqui o pedido de auxílio-desemprego que vai sair dos Estados Unidos e também a visão de empregos, né, do FED, ok? E também, juntamente com isso, vai sair índice de manufatura também com os olhos do FED. E aí fechou a conta, fica então essa quinta-feira livre para voar com relação a esses números que virão. Eu digo para você, eu estou com o sentimento que vai subir, apesar do futuro, como nós estamos vendo nesse momento aqui, apesar do futuro estar dizendo que vai cair, mas isso aqui não vale nada. Olha aqui, ó, a gente tem nossos 2 camaradinhos aqui, olha como é que ajuda, hein? Estou ensinando aqui, aprenda, hein, olha só. Menos 0,17 contra menos pontos aqui, falso. Era para estar 3 vezes, no mínimo 2 vezes positivo. Comparado, né, com esse número aqui, era para estar 2 vezes, aí você inverte o sinal para positivo, o SP500, ou você pega o SP500, multiplica 2 vezes, inverte o sinal, era para estar o VIX. Como não tá valendo, isso aqui é contador de história, não vale. Vamos olhar rapidamente aqui, como eu disse para vocês, todo mundo saiu do Bitcoin, as ações, todo mundo ficou com medinho, todo mundo foi pro ouro, mas já deram uma saidinha aí do silver, né, da prata, saíram então do título de 10 anos e de 30 anos e correram lá para comprar ouro e para comprar outras coisas. Basicamente foi ouro, né? E um pouquinho de ações talvez, mas não teve reflexo nas ações. E como eu disse, a commodities caiu.
Então ela está com uma linhazinha de tendência de baixa na cabeça dela aqui. Então vamos ver como é que vai ficar isso daí. E levemente saíram dos títulos corporativos também. Então vamos ver como é que vai ficar de hoje para amanhã, porque aí pode sinalizar como que eles pretendem se posicionar para o final de semana, que é bastante complexo, né? Seguindo adiante aqui, a gente vê que aqui na ponte, vamos voltar aqui, vamos transferir a linha para a beiradinha que foi ontem. Então, depois da linha do lado direito já é hoje. Vejam que subiu bastante o dólar no Brasil, subiu um pouquinho relativo aqui, ó, um pouquinho legal aqui nos Estados Unidos, e obviamente que quando sobe os Estados Unidos cai geralmente cai literalmente o euro, e geralmente cai o yuan também, tá? Então, hoje já estão todos começando a fazer um movimento inverso. Vamos ver como é que vai ficar isso daí. Seguindo adiante, a gente tem a SP500. A SP500 já abriu com gap ontem, deixou um gap aberto, mas com candle de reversão de fundo, já abrindo fora da Bollinger, ou seja, quem prestou atenção na abertura aí do SP500, ele já sinalizava, tô subindo. Ele abriu, foi lá para baixo, comprou baratinho e começou a subir tudo de novo. Mas ainda precisamos de mais sinais aqui, ó. Não temos sinais fortes de alta na SP500 ainda. E o que ele está fazendo aqui é um topo arredondado, que significa queda. Mas eu creio que, por enquanto, ainda tem salvação. Estamos aqui no topo, fundo, topo, quase que perdemos esse fundo. Se tivesse perdido esse fundo, abriria alas para mais queda. Como não perdeu, ainda há expectativa de que haja um fundo, um W que eles chamam, né, que é o início de uma nova alta, e aí precisamos ver esse topo sendo rompido para confirmar com tranquilidade esse movimento, tá bom? Por enquanto a gente vê aqui o canal rosinha pontilhado aqui, ó, sinalizando queda, ou seja, sinalizando que está sendo empurrado para baixo ainda. Mas, como o dia está parado, temos que aguardar para ver como vai ficar. Olhando aqui o nosso setup Bollinger Blast, a gente vê aqui que temos volatilidade, tínhamos, né, ou começamos a ter os 3 sinais de 4 de queda, e temos o DMI negativo subindo. Portanto, era para ter disparado esse troço para baixo. Então, temos ainda uma atenção em cima da SP500, olho vivo nela. Rapidamente, Nasdaq, mesma coisa, mesmo sentido, mas já com o volume sugerindo, eles estão segurando um pouquinho mais o PS Wave, sugerindo que quer subir. O MACD, que é chato, está falando vai subir. Então, vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer, porque o nosso rastreador, por enquanto, está dizendo que vai cair. Não tem ainda condição de dizer que vai dar ou não vai dar. O fato é que estamos em baixa nela, ó. Topo, fundo, topo, fundo, topo. Se ele perder esse fundo de novo, igual o outro, já era. Então, muita calma nessa hora. Xangai, trabalhando direitinho, tá dentro do canal dela, deixou um candle de dúvida hoje, tá sinalizando queda, mas o dela tá tudo certo, porque ela tem tudo isso aqui para cair, para depois subir de novo. Então, teoricamente ou tecnicamente falando, Xangai está de boa. Quando a gente olha aqui a Inglaterra, a mesma coisa. Está deixando um candle de dúvida nesse momento. Ontem trabalhou um candle de recuperação de fundo. Não é um candle muito forte, mas é um candle interessante, tá? Para quem está fazendo um movimento de fundo. Lembrando que ela também está fazendo topos e fundos aqui, mas ela está longe de romper o fundo. Portanto, pode até cair mais, que não tem problema. Mas hoje, nesse exato momento, ainda faltam 9 horas e 30 minutos para fechar, mas nesse exato momento a Inglaterra mostra dúvidas. A Alemanha também está mostrando dúvida, também ontem deixou aí uma vontade de subir, tá? Então, deixa eu ver aqui, tem uma série de coisas, eu vou limpar esse gráfico. Pronto, tá limpo. Vamos deixar esse cara limpo. Ele tá fazendo fundo, topo, fundo igual, topo melhor, fundo mais alto, ou seja, ele está em movimento de alta. A Alemanha está em movimento de alta, mas pode ser que ela persista a fazer um fundo um pouquinho mais baixo, não sei quanto, o que não pode é perder esse cara aqui, tá bom?
porque a gente ainda tem sinais de queda na Alemanha aqui. Quando a gente vai para o petróleo está caindo, porque o petróleo estava apostando em alta, não, porque a economia está reabrindo, blá, 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 tudo besteira, tudo papo furado, não tem nada disso, a coisa ainda está feia. Como eu gosto de dizer, o trem está feio com um buraco no meio, então muita calma nessa hora. Aqui no 12 horas está mostrando que o petróleo quer fazer uma reversão, pelo menos o volume assim o demonstra. Então, assim, temos leve sinal, praticamente o único sinal dentro de 12 horas, sugerindo que, quem sabe, o diário pode começar a reverter. Então, muita calma nessa hora. Ouro já está no terceiro dia aí de dúvida, lá nas cabeças, lá no topo a 1.871 a onça. Não temos sinais claros de que está rolando reversão, apesar do estocástico assim o sugerir, e ele é o nosso rastreador, e também o MACD, histograma, que também é o nosso rastreador, então muita calma nessa hora. Temos aqui o spread do preço e também o ROC, então muita calma nessa hora, mas pelo menos o volume aqui do OBV direcional está mostrando vontade de subir. Muita calma nessa hora e ainda temos volatilidade, então tem esperança no ar. DXY, depois de puxar forte e anular a queda do dia anterior, está hoje operando em queda, mas a menos que caia muito, provavelmente ele também não vai fazer um fundo tão fundo quanto o fundo anterior. Então, isso pode ser um sinal de que pode ser que o dólar queira voltar para as cabeças. Não sei, não dá para dizer. Sinais mistos aqui, totalmente mistos, precisam ainda fortalecer. Portanto, dólar a gente considera lateral praticamente pelo terceiro dia, ok? Olhando o dólar Brasil, está em leve alta, mas hoje está sugerindo uma queda. Mas o dólar Brasil está em leve alta e, apesar de vermos alguns sinais de que pode rolar mais alta, não temos volatilidade já tem um bom tempo. Já tem um bom tempo que nós não temos. Esse mês de abril praticamente não tivemos volatilidade, não tivemos aquela ansiedade no dólar Brasil. Portanto, estamos tranquilos, o dólar está flutuando naturalmente, só na speculation. Quando a gente vai para o Ibov, uma hora a gente vê aqui que ele deixou uma vontadinha de subir. Vamos ver, ó, topo, fundo mais alto. Então hoje nós precisamos ver os 123 mil, certo? 123.013 tem que romper esse nível para a gente acreditar, para confirmar esse pivô que aconteceu aqui, tá? Deixa eu marcar o pivô aqui, ó. Pá, tá bom? Tá aqui é um fundo mais alto. Se ele romper esse nível aqui de 123.013, abre alas para nova alta. Aí assim pode ficar tranquilo, pode ficar calmo, que pode ser que a coisa vá. Mas o mundo tem que ajudar, apesar de que parece que o Ibovespa está com mais ânimo do que nunca. Fechando a nossa conta aqui, a gente tem um Ibov diário, tá embolado aqui, vamos ver se a gente consegue limpar algumas coisas. Havia feito uma projeção, ele atingiu essa projeção ainda em 10 de maio, então essa projeção já pode ser morta, já pode ser matada. Vamos tirar ela daqui para desembolar o nosso meio de campo, tirar essa canal de queda também. O que nós temos aqui também no diário, o que é muito bom, depois de nós termos topo e o fundo menor, agora nós estamos fazendo fundo, topo maior. Portanto, a gente já fez um ensaio do rompimento dele aqui ontem. Então, o que nós estamos vendo é um respiro. Então, fundo, topo, aí a gente vê um respiro em qualquer nível para depois continuar subindo. Dá para a gente medir esse nível, Marcelo? Dá. Vamos lá que ainda dá tempo, ó. Tá aqui, ó. Já projetamos a alta. Próximo nível, alvo nosso é 123.888. 123.888 é o nosso próximo alvo. Ele está fazendo um pullback nesse momento. Nesse momento não, ontem ele fez um pullback, apesar do pullback, deixou um candle de alta. Tá? Não o mais forte, mas deixou um candle com uma força boa. Então a gente pega aqui. Não, é o contrário. Vamos virar ele aqui, é o contrário. A gente pega de baixo para cima. Na última pernada dele, eu gosto de trocar. Eu tenho um candle só para fazer retração, para simbolizar a retração, que é esse cara aqui pretinho. Tá aqui, ó.
Vamos ver quanto que ele faz. Ele gosta de fazer 50%, não deu outro. Olha aqui, ó. Ele veio, fez uma mínima em 50% de Fibonacci na retração e depois retomou a alta. Então, há grandes chances de hoje, se o mercado internacional ajudar, abrir um candlezinho de alta e retomar a alta aqui. Aí fica topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo e topo, né? E aí continua subindo aqui. Então, definitivamente temos perspectivas aí de alta para o Ibov para hoje. Temos uma perspectiva, desde que o mercado ajude, e quando a gente olha aqui no spread do preço, ó, a gente consegue ver que o fundo atual foi mais alto que o fundo anterior, que mostra vontade, que mostra energia, que mostra força. O que nós temos é que romper esse topo aqui para realmente falar assim, o cara tá vitaminado. Agora, se ele fizer um topinho em qualquer lugar aqui, pode ser que ele queira retomar uma baixa. Não dá para saber, mas é um indício que esse indicador nos dá. Tá bom? Vale a pena lembrar o seguinte, tem muito indicador que vocês estão vendo aqui, pô, mas eu procurei esse indicador Volume Wave, PS Wave, M-Vol, eu não consigo achar nada disso aí, é porque vocês não vão achar mesmo, esses indicadores eu criei, mas estão disponíveis para aluguel. Tem muita gente que aluga e adora, e já teve gente, inclusive, que criou estratégias, setups de trade próprio usando esses indicadores, tá? Então, por acaso, um deles foi o meu aluno. Então, eu acho isso bastante interessante, porque é o cara pegando a ferramenta que existe no mundo para se beneficiar. Então, legal, bacana. Voltando aqui então, Ibov diário no canal de alta, com perspectivas então aí de continuar essa alta hoje. O mercado deve ajudar, mas os sinais dos futuros dos Estados Unidos estão totalmente distorcidos. Deixa eu voltar aqui para vocês. O futuro dos Estados Unidos estão distorcidos, não vale hoje, mesmo porque ontem, se a gente parar para pensar, ele avisou que ia ter um fundo e realmente teve um fundão. Inclusive, se você olhasse principalmente o Bitcoin, simplesmente você não conseguia tradar. Simplesmente você não conseguia tradar, porque entrou numa frenesi tão grande que nem a minha plataforma aqui, que precisa fechar a conexão com a exchange, ela não fechava, a coisa não ia, por causa justamente da frenesi que estava rolando ontem. Mas depois sossegou, a coisa abriu aí, o mercado deu aquela segurada. Mas durante boa parte do dia ficou ainda robô operando no mini índice. Estava indo tudo bem, de repente ele começou a fazer máximas e mínimas, né, sombras super grandes em cima e embaixo, mostrando que o robô estava ativo lá. Depois a coisa deu uma sossegada, tá bom? Então, ainda estamos em momento de cautela, ainda estamos em momento de definição. Por incrível que pareça, o Ibov é um dos que pode dar o sinal mais rápido frente a todas as outras bolsas, como a gente viu rapidamente nessa análise de hoje. Então, quem sabe, se realmente vier esse sinal, se vier o rompimento do 123.888, se vier esse rompimento, se vier o rompimento para falar a verdade, da máxima, que é 123.544. 123.544. Se ele romper esse nível aí, ele continua confirmando a alta, e aí ele vai buscar arrego no 123.888. Mas, se o ânimo for tão grande, ele pode, inclusive, ir já testar de cara o topo histórico de 125.323. 125.323, o que não está muito longe, dá para a gente medir, tem os últimos minutinhos aqui. Então, de onde ele parou, que está aqui, até ele chegar nesse último nível, são 2,25. Nem que ele vá lá especulativamente falando, mas tem total chance de ir. Se o mercado não precisa nem ajudar, ele só não pode atrapalhar. Se o mercado não atrapalhar, já está ajudando, e ele consegue chegar lá. E aí, 2,25% de alta, nem que seja especulativo, é totalmente pertinente, tá? Agora, nós temos aí algumas barreiras para serem ultrapassadas. Por exemplo, esse topo aqui de 123.543. 123.543. Precisam romper isso aí para seguir adiante. Estou tirando aqui
os outros níveis, porque a gente já venceu, então despoluindo aqui a nossa tela. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se vocês gostaram dessa análise, deixe o like de vocês aí, porque não compartilhe com seus amigos e vai lá e siga-me. Agradeço aqueles de coração que já estão me seguindo esses dias. Todo dia pipoca 1 ou 2 cidadãos lá. Muito obrigado pela consideração. E você, meu amigo, que gosta das minhas análises e não me segue, me faz esse carinho, vai lá e me segue, não te custa nada e vale muito para mim, é um baita ânimo, tá bom? Então é isso aí, pessoal, com essa análise na mão, agora é showtime. Boa sorte para vocês aí.